Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro que está próximo de anunciar o Paulo Brax como novo CEO de futebol, né? Tipo, ele é uma espécie de cara que vai estar acima do diretor de futebol, vai tomar decisões relacionadas também à questão de base, esse tipo de coisa, da estrutura do clube como um todo. E assim, né, o Atlético tentou o João Paulo Sampaio antes, pelo menos é o que dizem as fontes, e pelo fato do próprio João Paulo Sampaio ter falado em uma rádio que o Atlético fez uma oferta, mas enquanto a Leila fosse presidente ele ia continuar lá, né? Eu acredito que o Atlético realmente tentou ele mesmo e seria uma baita escolha porque o trabalho que ele faz no Palmeiras é genial, mas fato é que o Atlético Mineiro opta pelo Paulo Brax, que já trabalhou no Vasco antes e recentemente estava trabalhando no Santos, né? E assim, é difícil imaginar assim uma mudança radical na estrutura do Atlético, um salto de qualidade gigante, analisando apenas por esses dois trabalhos. Mas o que eu posso dar de benefício da dúvida para o Paulo Brax é o fato de que ele trabalhou em dois ambientes muito hostis. Vamos lembrar que ele teve pouco tempo para trabalhar na gestão da 777 Partners e convenhamos, os melhores reforços foram deles, né? Vale lembrar que Payet, Vegete, esses nomes vieram tudo com o Brax e não com Alexandre Matos, né? As melhores contratações da gestão nessa SAF fracassada do Vasco foram na mão do Paulo Brax. Ele fez boas negociações e, assim, eu acho que o Atlético precisa claramente de um cara mais experiente, mais habilidoso para conduzir isso e que entenda um pouco mais de futebol e infraestrutura. Eu posso elogiar essas duas negociações dele, mas não são só duas negociações boas dele que vão transformá-lo em um diretor de futebol ou um CEO de futebol, melhor dizendo, que vai estar comandando com perfeição um clube como o Atlético, porque assim, não é como se ele tivesse um orçamento livre para gastar à vontade. É um time que tem problemas, é um time que está com grandes amarras, né, que os donos vêm puxando, e a questão é, ele vai ter um trabalho complicado e agora é ver o que ele consegue, né? Tipo, talvez vai ter mais liberdade financeira que o Santos tem no momento, talvez. Mas o Atlético Mineiro tem grandes desafios para superar. Primeiro, a categoria de base do Atlético, as divisões de base estão muito para trás. Elas estão rendendo menos talentos do que antes, né? Óbvio, veio um Savinho recentemente, mas o Atlético precisa trabalhar melhor nessa questão das categorias de base. E assim, o Atlético Mineiro, né, tem que trabalhar muito também na estrutura salarial do clube, né, de fazer uma folha salarial bem estruturada, bem feita. E é claro, vai ter que trabalhar também em como convencer grandes atletas a virem para o clube sobre certas circunstâncias, entende? Porque o Vitor até agora ele tem tido dificuldades em fazer negociações mais rápidas, mais ágeis. Os reforços do Atlético têm demorado. E quando as vendas são tão rápidas quanto estão acontecendo, isso acaba gerando uma sensação ruim com a torcida. Então, eu pessoalmente não consigo olhar para o Brax e sentir a confiança de que tudo vai melhorar. Mas o fato dele pelo menos já ter mais experiência com o mercado futebolístico brasileiro, né? Já estar mais habituado, de entender melhor como negociações funcionam, de não ser um cara de primeira viagem, já agrada pelo fato de que isso é necessário e assim, né, pelo menos é um cara do mercado de futebol, não é um cara que eles tiram com o Vitor de um ex-jogador para ocupar uma função executiva, entende? É o primeiro cargo dele na vida, então, obviamente, é uma mudança nesse aspecto e eu acho que o Atlético teria que buscar profissionalização. Não é o caso até agora dessa gestão dos mecenas. O Sérgio Coelho já ocupou esse cargo de CEO de futebol, que é uma palhaçada. Você vê que é mais o cargo dos amigos, então ver alguém de fora, por mais que não seja lá o cara mais badalado, pode ser, quem sabe, um sinal na direção mais correta. Mas no momento a gente pode só especular e vamos ver o que ele faz. Porque assim, o que me fala assim, não tratar isso aí como se fosse o fim do mundo, é o fato de que assim, os trabalhos onde ele teve que executar foram em lugares que não eram fáceis, entende? Eram orçamentos difíceis, então assim, ele trabalhou no Vasco, ele trabalhou no Santos, e eu pessoalmente assim, gosto muito mais de um nome como um Brax da vida do que o Paulo Brax do que um Alexandre Matos, porque o Alexandre Matos tem um monte de estofo, mas ele gasta uma fortuna, a montagem de elenco que ele fez em vários clubes recentemente foi muito porca, ele trabalhou no Atlético Paranaense que foi rebaixado, ele trabalhou no Vasco muito mal, misericórdia, o trabalho dele no Vasco é uma coisa terrível, o trabalho que o Alexandre Matos fez lá, então assim, ele é um cara que tem muita bagagem e tudo isso, mas fato é que assim, ele gasta uma fortuna e nem sempre consegue corresponder ao dinheiro que gasta com os elencos que ele monta. Então, a ver isso, né? Eu acho que o Brax eu dou um crédito porque as negociações do Payet e do Vegete
a meu ver, assim, o Paia era um cara mais conhecido, mas convencer ele vir para o Brasil é um mérito dele, e o Vegetti é uma boa análise de mercado. Mesmo que seja um jogador veterano, é um cara que ele observou muito bem, que poderia ajudar o Vasco na questão da posição de centroavante, e ele mandou muito bem nessa negociação. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.